Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao comparativo de áudio e de recursos entre a caixa de som LG X-Boom RN-C9 contra a caixa de som Pulse SP516. Qual das duas será que toca mais forte em área aberta? Qual das duas será que tem mais recursos? Tudo isso e muito mais você irá descobrir agora nesse vídeo. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse comparativo. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som LG X-Boom RN-C9, que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música nas mesmas condições, qual te agradou mais? Vamos agora para o comparativo de subgrave, medido de 60 Hz até 20 Hz, com 1 decibelímetro na função dBc. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz. 30 Hz. 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Pulse SP516. Com isso, temos um empate nesse comparativo. Que para desempatar, vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. 90 Hz. 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Pulse SP516. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Vamos agora para o comparativo de recursos.
E agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP516, que é o seguinte: começando pelas equalizações pré-programadas. Ela com 50% do volume ou com 100% do volume, algumas equalizações você consegue perceber mais nitidamente a mudança de uma para outra. Outras você já não consegue perceber tão nitidamente. Mesmo eu tendo a sensação que focou mais em médio e agudo, eu gostei mais da equalização rock. Das pré-programadas, a rock foi a que me agradou mais. Já a equalização manual, ela é bem nítida de se perceber, tanto quando você dá ganho de grave ou de agudo, ou tira o ganho de grave ou de agudo. No meu gosto, por gostar mais de grave e subgrave, eu venho aqui na equalização dela do agudo e deixo ele ali mais ou menos no 4. Menos do que isso, eu começo a ter a sensação que ela está perdendo volume. Então eu deixo a equalização do grave no máximo e a equalização do agudo ali entre 4, 5, talvez 3, para não perder tanto volume final. Talvez se ela tivesse uma equalização para o médio, porque aqui no caso dela ela reflete querer ser uma caixa de 3 vias, o que eu vou falar mais para frente, se ela tivesse uma equalização para o médio, talvez eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Não que a equalização manual dela seja ruim, mas eu senti falta de uma equalização para os médios. Nisso, a equalização dela que mais me agradou foi a de reforço nos graves, porque aí eu consigo perceber mais nitidamente foco em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que aí eu achei estranho o seguinte: se você tiver na equalização manual, por exemplo, tiver com sem ganho de grave e sem ganho de agudo, você ativa a de reforço nos graves ou até algumas das equalizações pré-programadas, você consegue perceber nitidamente o ganho de grave e subgrave. Só que aí quando no próprio botão do reforço nos graves, quando você aperta novamente, no visor te dá a informação que ele desligou. Só que o áudio continua da mesma forma, ela não retorna para a equalização que estava antes. Tipo assim, eu deixei zerado de grave e de agudo, ela está com volume. Eu ativei a de reforço nos graves, ela dá um volume. Quando eu desativo o reforço nos graves, ela não volta para a equalização manual. Ela consta no visor que desligou, mas não volta. Não entendi muito bem o porquê. Se você vai lá e mexe na equalização manual ou vai para as equalizações pré-programadas, automaticamente desliga a de reforço nos graves. Então eu acho que não tem muito sentido ter a opção de ligar e desligar, uma vez que eu tentando nela aqui ligar, normal, mas desligar ela não estava desligando. Só quando eu acionava as outras equalizações que eu percebia que a mudança meio que desligando o reforço nos graves. Mas como eu disse, ela foi a que me agradou mais. Não necessariamente eu iria ficar ali trocando toda hora as equalizações. Eu deixaria ela na de reforço nos graves e escutaria ela normalmente. A questão que eu disse dela querer ser uma caixa 3 vias pelo seguinte: aqui temos um tweeter, aqui temos um médio e em tese aqui e aqui seria para grave e subgrave. Esse tweeter tem muita força, mas muita força mesmo. Para quem gosta de uma caixa de... Para quem gosta não, para quem procura, melhor assim, para quem procura uma caixa de som para jogar o som longe, ela na equalização manual com tudo no máximo vai agradar 100%. Só que aí é interessante lembrar o seguinte: ela na equalização manual com tudo no máximo, o volume final dela não é interessante colocar em 100% para poder poupar a caixa e aumentar a vida útil dela, vamos dizer assim. Já para quem busca mais grave e subgrave, igual eu, a equalização de reforço nos graves tende a agradar mais. Já a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som LG X-Boom RN-C9 é essa. Ela com 50% do volume ou 100% do volume, eu consigo perceber uma certa diferenciação entre as equalizações pré-programadas dela. Algumas mais do que outras, porém a que mais me agradou foi a Bass Blast, pois eu consigo perceber ali um pouco mais de volume final para ela entregar. Nas outras equalizações eu percebo que ela entrega ali talvez mais, em algumas, mais médio e agudo, outras mais grave e subgrave, porém eu não consigo perceber uma entrega de volume final total, tendo em vista a que a equalização Bass Blast me entrega. As outras equalizações dá a impressão que eu não estou conseguindo extrair 100% do volume que a caixa de som LG X-Boom RN-C9 entrega, tendo em vista a Bass Blast. Por isso, a Bass Blast me agradou mais. E aí, eu percebo o seguinte: ela foca mais em médio, agudo e grave. Eles estão ali, conforme a música, você vai perceber mais um do que o outro, mas eles
dá a impressão que eles estão tipo disputando entre um e o outro para ver qual que vai aparecer mais. Ela tem subgrave, só que é um subgrave mais distante. Se você não parar para ficar ali percebendo e procurando ele, você não vai perceber subgrave nela. Você vai perceber mais grave de ataque, médio e agudo. Normalmente, eu gosto de ir na equalização manual e diminuir um pouco do médio e agudo para dar mais ênfase em grave e subgrave, que é o que me agrada mais. Só que na equalização manual dela, eu percebo que ela perde volume se eu for equalizar ela assim. Tanto aqui pela equalização manual no painel, quanto na equalização pelo aplicativo, ao qual também tem equalização pré-programada, mas que aí já é questão de recursos dela, não vem tanto ao caso, mas só esclarecendo mais algumas dúvidas. E aí, eu prefiro utilizar ela com Bass Blast, porque se eu tiro um pouco de médio e agudo, para eu poder perceber mais grave e subgrave nela, eu tenho uma sensação que ela perde volume, porque você vai lá e coloca mais do seu gosto, mais grave e subgrave, que é o que me agrada mais. E aí depois você vai lá e ativa o Bass Blast, é muito nítido a diferença de volume final que ela entrega, seja com 50% do volume, seja com 100% do volume. Então, no caso dela, ela me agradou com a equalização pré-programada do Bass Blast, porque ela entrega mais volume. Estão ali dosando médio, agudo e grave, então eu não posso falar que ela é uma caixa equilibrada. Ela seria uma caixa equilibrada se eu conseguisse perceber mais subgrave. Mas mesmo eu não percebendo subgrave tão nitidamente nela, o grave fica meio que ali disputando com médio e agudo. Então, o Bass Blast nela, mesmo não refletindo tanto subgrave, ela me agradou. Talvez porque o grave fica dessa forma, meio que disputando com médio e agudo. E aí, eu acredito o seguinte: para quem busca uma caixa de som para jogar o som mais longe, mas quer ainda continuar ali sentindo um grave mais presente, ela vai agradar. Para quem quer só jogar o som mais longe, ou então quer mais focar em grave e subgrave, na equalização manual dela, seja aqui no painel ou seja pelo aplicativo, você vai conseguir fazer isso. Deixa ela com mais foco em médio e agudo ou com mais foco em grave e subgrave. Porém, na minha percepção, eu sinto que ela perde volume em comparação à equalização do Bass Blast. Mas que lembrando, isso é a minha opinião com as músicas que eu testei nela, que são as mesmas que eu testo em todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal. Agora eu irei te contar qual dessas duas eu prefiro e o porquê. Que é o seguinte: por gostar mais de subgrave, a qualidade sonora da caixa de som Pulse SP516 me agrada mais. Porém, ela tem muito médio e agudo. Por ela ter um super tweeter, ela consegue alcançar frequências de agudo que não me agrada. Por ter mais subgrave, ela me agrada. Mas a questão de médio e agudo, ela não me agrada. Já a caixa de som LG X-Boom RNC9, falta subgrave nela. Ela tem um grave bem presente, mesclando junto com médio e agudo, mas falta subgrave. A qualidade sonora dela também me agrada, mas eu sinto falta de subgrave. Então, resumindo a qualidade sonora das duas, eu prefiro aqui por gostar mais de subgrave. E se com esse vídeo você decidiu qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 elas estão com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, a qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando qualquer uma das duas ou outras coisas. Agora, se você conseguir esperar um pouco mais, dia 16 agora será a campanha de lançamento da Pulse SP516, ao qual a marca está prometendo o preço dela próximo ao que a antiga, ao qual ela substituiu, está hoje. Nisso, você vai conseguir comprar ela dividindo em até 12 vezes sem juros nos cartões, vai ganhar frete grátis e 2 brindes, um headphone Bluetooth com cancelamento de ruído e um microfone com 3 metros de fio. Porém, essa promoção será somente no dia 16 para quem estiver no grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas atenção, essa promoção é só no dia 16, a partir das 8. Quem não estiver no grupo não participa e não verá essa promoção em nenhum site, inclusive o da própria marca. Mas se você ainda está em dúvida qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você confere a continuação desse vídeo, onde eu te mostro as duas, como é a construção delas por dentro, placa de funcionalidade, tamanho de ímã do alto-falante,
Vai lá conferir, pois ele é continuação desse vídeo.